Estar em família é muito bom. E hoje, no encerramento do mês da família, eu gostaria de trazer para os irmãos um texto bíblico, uma meditação sobre a família de Jesus, e ler um texto bíblico que está lá em Mateus capítulo 1, capítulo 1. Mateus capítulo 1. Quero pensar sobre a família de Jesus. Eu acho que um grande modelo para nós pensarmos em relação à família e pensarmos na figura do pai, na figura da mãe e na figura dos irmãos, seria a família de Jesus. Eu gostaria de ler com os irmãos Mateus capítulo 1, a partir do verso 18, que diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e a não queria difamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Antes de começar a falar sobre a família de Jesus especificamente, eu gostaria de falar sobre dois princípios. Eu gostaria de iniciar relembrando dois princípios importantíssimos de serem ditos e relembrados periodicamente em nossas igrejas, principalmente no período que nós estamos vivendo. O primeiro deles é que casamento é homem e mulher. Quando falamos em família, estamos nos referindo a uma família onde o casal é um homem e uma mulher. Em Gênesis capítulo 2, quando Deus forma Adão do barro, ele coloca ele num sono profundo e tira uma costela e forma a sua esposa Eva, né? Então forma-se ali a primeira família. De um foram feitos dois. Mais tarde, quando eles se casam, a palavra vai dizer que dos dois se formam uma única carne. É um outro milagre sobre a vida do casal. Mas ali se forma marido e mulher, ali temos início a uma família. É importante relembrar esse princípio em momentos como esse, onde cada dia mais é ensinado que família, e vão dando variações daquilo que é dito como família, mas aquilo que nós entendemos como bíblico é um homem e uma mulher que se casam e têm um filho, e ali se forma uma família. Foi triste ver que nesse período, quando morreu um artista famoso de Covid, como muitos evangélicos postaram em suas redes sociais textos, frases, como quem aprovando aquele relacionamento homoafetivo ou homossexual, eu não sei, o nome vai mudando, né? A gente já não sabe nem como se referir. Então, o primeiro princípio que eu queria dizer aqui é que quando eu estou tratando de família, eu estou me referindo a uma família como uma família bíblica. Um homem ou uma mulher gerando um filho ou uma filha, ou um homem e a mulher somente. Segundo princípio que eu gostaria de relembrar que está lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão e diz que Abraão seria uma bênção, Deus o abençoaria e todas as famílias da terra seriam abençoadas. Segundo princípio, família é sinônimo de bênção. O mundo também tem ensinado cada vez mais que o homem viver só, a mulher viver só, a sua independência, a sua liberdade, como sendo um ideal de vida maravilhoso e muito superior àquele tradicional, né, da formação da família, o marido, a mulher constituindo um lar, formando um lar. Então, esses dois princípios precisam ser ditos antes de eu começar a falar sobre família. Se a sua família não é bênção, certamente Jesus não tem sido o centro dela. Certamente, valores que foram perdidos ao longo do tempo precisam ser restaurados nessa família para que ela seja aquilo para que ela foi criada. Ela precisa ser uma bênção. Aliás, a primeira coisa que o mundo olha, quando ela olha para a igreja, ela quer olhar as famílias. Ela observa as famílias, muito mais do que os discursos, muito mais do que as músicas, muito mais do que a vestimenta, muito mais do que os edifícios que são construídos. As nossas famílias são olhadas e observadas como famílias que precisam ser diferentes. Mas além desses dois princípios, eu queria falar algo também, que não é um princípio propriamente, mas é uma palavra que eu gostaria de dar. Quando nós vamos falar em família, muitas vezes o pregador, ele sem que ele queira, ele se coloca numa situação ou numa posição acima dos demais.
Ou seja, eu vou falar aqui sobre mulher, vou falar sobre a figura do homem e um pouco sobre os irmãos de Jesus. Muitas vezes, quando nós vamos falando sobre os valores de um homem, que um homem deve ter, que uma mulher deve ter, e os filhos também, o pregador, ele muitas vezes, sem que ele queira, ou de repente até querendo, ele se coloca acima dos demais. Não é essa a intenção. Quando eu começar a destacar aqui alguns valores de José, alguns valores de Maria, e eu pontuar ali os irmãos de Jesus, eu não quero de maneira alguma me colocar superior a você que está me ouvindo. As dificuldades que você tem na criação de um filho, eu também tenho. As mesmas. As dificuldades que você tem em matéria de relacionamento, homem e mulher, casamento, eu também tenho. E todos nós temos. Todos nós temos. O mito da família perfeita, ele tem que ser colocado de lado então, porque essa não é a minha família, a família perfeita. A minha família só é perfeita no sentido bíblico quando ela se coloca aos pés do Senhor, quando ela diz, Senhor, somos imperfeitos, mas queremos ser aquilo que o Senhor quer que a gente seja. Aí sim nós nos tornamos como o Senhor quer para nós, para a nossa família. Então eu não quero me colocar em maneira nenhuma diferente de você, né? Foi dito aqui pelo Rômulo, depois pelo Marcelo, a oração que tem sido feita pelo Guilherme, da família, o Marcelo ratificou, certamente é um momento que a igreja deve orar e deve ter doído muito, certamente no coração dos pais, muito mais ainda no coração daqueles que viram muito mais não, também no coração daqueles que viram esse menino crescer, mas isso é família. Isso é família. Família não é feito só de vitórias. Família também é feito de lutas, de batalhas, de muitas vezes você quer acertar, mas você erra em corrigir o filho. Então, quantas vezes nós erramos na correção do filho? Algumas vezes deixando de corrigir quando era preciso corrigir, e algumas vezes corrigindo mais do que deveríamos corrigir. Lembro do Davi pequenininho, né? E aí o pai começa a contar as histórias do filho, né? Quando não mostra foto. Ainda bem que não tem foto, Davi, senão ia piorar. Mas eu lembro uma vez que eu corrigi ele, dei uns tapas nele, e aí a Cléia depois foi dar banho nele, me chamou a atenção, falou assim, vem cá ver o que você fez, vem cá. Olha o bumbumzinho dele, olha a marca da sua mão ali. Muito branquinho, ele sempre foi muito branquinho, eu dei um tapinha no bumbum dele por alguma razão, por ser muito branco, já viu, ficou a marquinha, né? E aí doeu o meu coração, a esposa me chamou a atenção, e eu diminuí o ímpeto ali para corrigir o filho diante de alguma coisa que ele tenha feito errado, que eu nem lembro o que é. Mas quantos de nós aqui na criação do filho, né, a palavra do Senhor nos ensina a ensinar os nossos filhos no caminho que deve andar, para quando crescer não se desviar dele, mas quantas histórias nós temos dentro das igrejas, né, pastor André, em que o pai e a mãe ensinaram, mas Deus também deu a liberdade àquele jovem a quando crescer tomar a sua decisão, e muitos tomam a decisão de se afastar do Senhor, seguir o seu caminho. Então essa luta é a luta de todos nós temos o mesmo desejo, que os nossos filhos sejam bem-sucedidos, que o nosso lar seja uma bênção, que o nosso lar supere as dificuldades, como Deus tem ensinado em sua palavra. Mas olhando para esse texto, irmãos, depois de dizer essas três coisas, olhando para esse texto, eu gostaria de pensar, em primeiro lugar, sobre José. José é um personagem bíblico muito interessante. Ele não vive tanto tempo quanto Maria. Você vai ver que na crucificação José já não está presente, provavelmente ele já havia morrido, ele já não estava mais vivo. José é um daqueles personagens bíblicos em que não existe um verso bíblico em que seja uma frase dita por ele, um verso dito por ele. É um personagem mudo na Bíblia, não se fala nada sobre José. Aliás, ele não diz nada na Bíblia, se fala muito pouco e ele não diz nada na Bíblia. Mas os poucos versos que tem sobre a vida de José, esse homem que não era o pai biológico de Jesus, mas quando Maria e José levam Jesus para ser apresentado aos mestres no templo, quando Maria volta e chama a atenção de Jesus, você não sabe que eu e seu pai estávamos lhe procurando? Maria mostra ali que a relação de José para com Jesus era de um pai, não um pai do coração, né? Quando se adota, geralmente se diz, é um pai do coração, mas um pai de obediência, porque José foi um pai que se torna pai pela obediência ao Senhor, porque quando ele entende, descobre que sua mulher está grávida, o anjo aparece, ele decide deixá-la secretamente, mas o anjo lhe aparece e diz, não, isso é obra de Deus, receba ela, porque ele se chamará Jesus,
e tem todo um propósito na vida desse menino que irá nascer. José é um homem com H maiúsculo. Os poucos versos bíblicos que se encontram a respeito de José nos fazem dele um modelo para os pais e para os homens nos dias de hoje. Primeiro lugar, o texto bíblico vai dizer, lá no verso 19, diz assim: então José, seu marido, sendo justo. Primeira qualidade que a Bíblia apresenta de José, e que precisa ser uma qualidade na vida de todo homem que deseja agradar ao Senhor. Ele precisa ser um homem justo. Justo. Os princípios de justiça bíblicos corretos precisam estar no seu coração e precisa ser uma característica de sua vida. Ao contrário de Jacó, que era um pai, onde as referências a respeito de Jacó eram referências de um homem que enganava, um suplantador, um enganador, José era um excelente exemplo, era um homem justo. Em um período, em um momento que nós vivemos no Brasil, onde parece que a corrupção é um marco do brasileiro, quando se fala em brasileiro aí fora, o entendimento que se tem é de alguém que não é tão confiável, alguém que é bom de bola, é o samba, é o futebol, e é um homem que talvez não seja tão confiável. Os pastores, então, a imagem que se tem aí fora dos pastores brasileiros é uma imagem muito ruim, é uma imagem de um homem da teologia da prosperidade, é a imagem de um homem enganador. Se você é pastor e não tem uma profissão, e você for tentar comprar um carro no financiamento, é muito provável que te neguem, como já foi relatado por muitos pastores, que ao tentar abrir um financiamento, dizendo que era um pastor, querendo levar até um comprovante da igreja, seu valor recebido ali da igreja, é negado, porque muitos têm dado calote, muitas vezes, no comércio. Assim tem sido também, muitas vezes, o comportamento dos homens. Isso tem se refletido dentro de nossas famílias. Eu morei ali onde o pastor André mora com a Cleide durante um tempo, e eu lembro que em um determinado momento do mês, vinha alguém lá da rua, botava, eu não sei se ainda acontece isso, pastor André, botava a cabeça no portão e gritava assim: Gatunete, vim receber, aí citava o nome de quem ele vinha receber, fulano de tal, cicrano, aí as pessoas desciam moedinho para pagar o gatunete. Quem segue esse princípio do engano, de fazer uso de gatunete, de não ser honesto, de não ser visto como alguém confiável para o seu chefe, é alguém que não tem seguido o princípio de José, alguém que a Bíblia diz que é alguém justo. O texto bíblico continua dizendo que ele tentou deixar Maria secretamente, sem chamar atenção. José também era um homem que não era um homem de difamar, não era um homem, pelo que nós vemos, era um homem discreto. Era um homem que, diante de uma situação difícil ali com Maria, o que nós vemos é que o ímpeto do homem é sair falando para todo mundo que aquela mulher lhe traiu, que aquele fato ocorreu na sua casa, e a lei dizia que se Maria fosse, ou qualquer mulher fosse pega em adultério, ela seria apedrejada. Mas ele discretamente, ele tenta deixar Maria discretamente, ele é discreto, ele não é um falador, ele não é um fofoqueiro, ele não é um anunciador da vida alheia, ele é alguém que, diante de uma situação que lhe constrange, que causa tristeza ao coração dele, imagina, e haja fé, haja obediência para acreditar que o que está vindo em Maria é fruto do Espírito Santo. Ele crê nisso, ele crê nessa palavra, e ele discretamente tenta se retirar. Segunda qualidade de José, que nós precisamos, homens, para a nossa vida, ser justos, sermos discretos. Mas também eu quero destacar mais uma: José é alguém que ouve a Deus e obedece. O texto bíblico vai dizer que o anjo apareceu a ele, falou com ele, ele ouve o Senhor falar com ele em sonho, e ele obedece. O texto bíblico vai dizer mais à frente, no verso 24 assim: e José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, deu o nome que tinha que dar, recebeu Maria como tinha que receber, e só foi ter relações com Maria depois do nascimento de Jesus. José é obediente. Lá no capítulo 2, no verso 13, você vai ver escrito assim: e tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito,
E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Depois, no verso 19, vai dizer assim: morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então se levantou, tomou o menino e sua mãe, e foi para Israel. Ele não ouviu o Senhor somente um momento. Mais à frente o Senhor aparece a ele e diz assim: agora você foge para o Egito. Depois o Senhor aparece para ele e fala assim: olha, morreu quem estava procurando o menino, agora você volta para Israel. Ele é um homem que é comum na vida de José ouvir o Senhor, e é muito comum na vida de José obedecer o Senhor. É um pai da obediência. José é um excelente exemplo como homem. A Bíblia destaca que ele é um homem justo, que ele não é um difamador, não é um tagarela, não é um homem que gosta de falar da vida. Ele é um homem discreto, ele é um homem que ouve a voz do Senhor, e ele é um homem que obedece ao Senhor. José é um excelente exemplo para os homens de nossa igreja, para os homens de nossas famílias. Mas também tem uma coisa interessante que se fala a respeito de José. Mateus capítulo 13, verso 55. Mateus capítulo 13, verso 55 diz assim: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? O que eu quero destacar é o verso 55, onde diz assim: não é este o filho do carpinteiro? José era carpinteiro. Agora abra comigo lá em Marcos, capítulo 6, verso 3. Marcos, capítulo 6, verso 3, vai dizer assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se dele. O que eu quero destacar é que José não era somente um homem justo, não era um homem discreto, não era um homem que ouvia a Deus e obedecia, mas era um homem também que cumpria a sua função de pai. Embora não fosse pai biológico, era comum e era uma obrigação dos homens daquela época ensinarem a profissão ao filho. Então José cumpre a sua figura de homem e de pai dentro de casa. Ele ensina a Jesus a arte da marcenaria, que não era propriamente fazer móveis, mas também tinha a ver com construção de casas. Como estamos precisando em nossos dias que homens sejam referenciais para os seus filhos também nesse quesito, em apontar a direção, em apresentar as oportunidades de estudo, de profissão de um futuro, em ser exemplo de um homem que trabalha, que aprendeu a sua profissão, que pode não ter sido tão bem sucedido financeiramente, mas foi um homem honrado, que educou seus filhos, que criou seus filhos. Você pode observar que muitos dos meninos que optam pelo homossexualismo em algum momento das suas vidas, eu tenho observado isso por experiência muito próxima. Houve uma grande ausência paterna naquele lar. Houve uma grande ausência de um referencial de um homem naquela casa. Eu conheço pelo menos 3 casos onde aqueles meninos tinham ausência paterna no lar e a figura forte naquela casa era a mulher. Era a madrinha, era a mãe, era uma tia. E aí ele cresce com aquele referencial de ser bem-sucedido e do que eu quero ser quando crescer. Homens, nós precisamos ser referencial para os nossos filhos. Não estou dizendo determinar o que o filho vai ser profissionalmente, não é isso que eu estou dizendo. Não é cometer o erro de uma conhecida minha, muito próxima também, que decidiu que o filho vai ser médico, e o filho vai ser médico. E ela diz: eu decidi desde que ele nasceu, antes dele nascer ele ia ser médico. Ele nasceu, eu comecei a juntar dinheiro, porque ele vai ser médico. E aí, Mary, botando na cabeça do garoto aquilo, e querendo que o menino estude, o menino está se retraindo, visivelmente está se retraindo emocionalmente, está começando a ter comportamentos de afronta aos pais, fazendo uso da política, de roupas, de ideologias. E aí botou o menino para fazer a prova lá, o menino não passou, mas já disse: olha, você não passou esse ano, mas tu vai estudar mais um ano para fazer a faculdade particular ainda, porque ela juntou dinheiro, de medicina. Eu não estou me referindo a esse absurdo
de querer projetar no seu filho uma frustração sua, ou querer determinar para o seu filho o que ele vai ser, mas eu estou me referindo a um homem que, ainda que seja um homem que financeiramente não seja bem sucedido, certamente, se ele é um servo de Deus, ele possui virtudes que serão referência para o seu filho. Jesus não era filho biológico de José, mas quando você vê Maria dizendo, eu e o seu pai estamos lhe procurando, certamente existia ali afeto, carinho, coisa de pai com filho, e ele aprende, Jesus, a profissão do seu pai, existiu ali uma relação entre eles. A teologia vai dizer que Jesus era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Homem, como todos os outros, precisou aprender a arte da marcenaria com seu pai. Quero trazer também agora, depois de falar de José, quero falar sobre Maria também. Maria, eu costumo dizer, antigamente eu era muito brigão, sabe, irmãos? Muito brigão. Quando eu vi o temperamento do meu filho Davi, eu falei assim, poxa, que bom que Davi não me puxou. Mas aí vem um outro que eu já fico preocupado com ele. Porque puxa o rabo do gato, pega o gato pelo pescoço, eu fico preocupado com ele, porque eu era muito agitado assim também. Mas quando veio Davi, eu falei, poxa, que bom, não me puxou, porque eu era muito brigão. E com relação e não era só brigão assim, antes da conversão, depois da conversão eu também discutia, debatia. Quando eu via alguém falar alguma coisa contra a Bíblia, eu era daqueles que, se tivesse no metrô, ia discutir no metrô com a pessoa. Deus foi acalmando o meu coração, mostrando que nem tudo é dessa forma que se resolve, já não sou mais assim. Mas eu lembro que um dia eu estava na sala, no trabalho, e uma pessoa falou assim do meu lado, dois católicos, olha, eu vou batizar o meu filho, para o meu filho... E eu levantei, com aquela arrogância que não foi nem defendendo o evangelho, porque o evangelho precisa de defesa, mas com uma arrogância de crente mesmo, e fui debater com ele, mostrar a origem do batismo infantil. Foi uma brigaiada na sala, o chefe não tinha chegado, mas a subchefe teve que intervir, pedir para parar a discussão, porque faltou só a gente sair no tapa lá dentro da sala por causa de uma questão de batismo infantil. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando se fala em Maria, e agora o entendimento que eu tenho, Maria, ela sofre por duas razões. Duas razões. Sofre muito, Maria, por duas razões. Primeiro, a idolatria dos católicos. Os católicos idolatram Maria. Eles rezam para Maria. Maria está no nível de Jesus para cima, nada abaixo. Dali de Jesus para cima. E é fato, eles oram para uma pessoa que está morta. Como você ora para o morto? Você fala com o morto? Mas eles oram, eles pedem a agraciada, bendita, e eles usam termos que colocam Maria no nível da divindade. Não é mais a trindade, daqui a pouco vai ter mais Maria no meio. Esse é uma dor de Maria. E uma outra dor de Maria, mãe de Jesus, é a rejeição dos evangélicos. É quase que pecado pregar sobre Maria. Quando a gente vai pregar sobre Maria, tem que ter maior cuidado para as pessoas entenderem direitinho o que você está falando, porque podem ter uma interpretação errada, mas Maria era uma mulher bem-aventurada, a Bíblia diz isso. Se existe um exemplo de mulher para nós observarmos, para as mães, para as mulheres observarem, é Maria, Ana. Lê lá o cântico de Ana, o de Maria, observar a vida dessas mulheres, e Maria é um desses exemplos. Ou um dos grandes exemplos, se não o melhor exemplo que nós podemos ter sobre mães, sobre mulheres. Primeiro, Lucas capítulo 1, quero destacar a primeira característica de Maria. Lucas capítulo 1. Melhor dizendo, Lucas capítulo 1, verso 27. Há uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Verso 34. E disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Primeira característica que eu quero destacar de Maria. Maria tinha pureza sexual, até ter o relacionamento com José. Maria era virgem. Esse é um assunto que temos que falar com clareza dentro de nossas igrejas. Não como uma bandeira para ofender, constranger e nos fazermos melhor que alguém. Não, mas Maria era uma mulher virgem. Imagina que o Senhor olha para a terra e busca uma mulher que Ele pudesse derramar da sua graça sobre ela, porque nós vamos ver que, embora ela tivesse essa pureza, ela era pecadora. Ela mesmo diz isso, eu sou uma mulher pecadora,
Mas Maria, quando o Senhor olha para a terra, ele encontra nela alguém que ele pudesse derramar a sua graça sobre ela, porque ela tinha pureza sexual. Essa é uma questão que tem que ser ensinada às nossas meninas e aos nossos meninos. Pureza sexual. Cada vez mais as coisas ficam existe mais liberdade nessa área. O que há uns anos atrás era inadmissível se ver, hoje você vê com muita facilidade dentro das igrejas. A menina casando com barriga de 9 meses na frente da igreja, sem nenhum tipo de constrangimento, sem nenhuma preocupação. Os meninos que os pais praticamente ensinam eles, estimulam eles a ficar saindo com uma menina, saindo com outra menina e por aí vai. A pureza sexual é algo importante que agrada ao Senhor. O Senhor, quando olha para Maria, ele vê uma mulher ali virgem, pura. E isso agrada aos olhos do Senhor. Isso é agradável aos olhos do Senhor. Eu lembro que aquele jogador de futebol, Kaká, que eu acho que ganhou 1 ou 2 bolas de ouro, 1 ou 2, né? Acho que foram 2. Jogava muito bem. Um dia, quando ele casou, ele, por alguma razão lá, que eu não sei, que eu não acompanho a vida dele, mas eu sei disso que aconteceu, ele informou que ele era virgem, estava casando virgem. Como tripudiaram do cara, porque ele tinha consagrado a vida dele até aquele momento, porque ele queria ter aquele momento com a sua esposa, dele e da sua esposa. Eu lembro de um outro jogador chamado Bismarck, do Vasco, jogadorzaço. Eu não sei, diziam que ele era da Igreja Batista do Caxambi, embora eu nunca tenha visto ele na Igreja Batista do Caxambi, e eu jogava bola com os garotos do Caxambi, mas diziam que ele era de lá. Mas o fato é, ele saiu uma vez de uma partida onde ele se destacou muito, e antigamente, o pessoal da antiga aí sabe, você saía de uma partida e se destacava, você ganhava uma motorrádio, né? Motorrádio. E ele ganhou nesse dia um motorrádio e ganhou um ingresso para ir no motel, com a noiva dele. Será que, está aqui, Bismarck, você ganhou um ingresso para ir para o motel com a sua noiva, sua esposa? Ele falou, não, obrigado, até fico com o motorrádio, mas o ingresso eu não quero não, porque eu sou crente. Não, mas como assim? Todo mundo vai? Não, eu não vou, eu sou crente. A pureza sexual de Maria agradou ao Senhor. Isso é algo que vai incomodar seu filho, sua filha, vai deixar de orelha vermelha, porque o que o mundo ensina hoje é uma liberdade que não agrada ao Senhor, é uma aprovação que não agrada ao Senhor, e nós precisamos ensiná-los e falar de maneira clara sobre aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. No verso 38 também, Lucas, no capítulo 1, verso 38, diz assim: E disse Maria, eis aqui, serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, e o anjo ausentou-se dela. Maria era serva do Senhor. Maria era serva do Senhor. Mulheres, vocês precisam ser servas do Senhor, pertencer ao Senhor, ser propriedade do Senhor em todos os sentidos. O seu filho, a sua filha, o seu marido precisam olhar em você e ver em você uma mulher que serve a Deus. Nós sabemos, o homem sabe, né? Quanto uma mulher equilibrada que serve ao Senhor é importante para o lar. E quanto uma mulher desequilibrada, que não está preocupada com os valores do reino, pode desagregar um lar. Há poucos dias, um amigo, membro de uma igreja batista, veio falar comigo do seu irmão, e eu nunca imaginei que o irmão dele vivia aquilo. O irmão dele havia se separado, e ele disse para mim, Fúvio, ele foi casado mais de 10 anos com essa pessoa, fulano de tal, e ela não gostava de ir à igreja, ela trocava de igreja todo ano, ela queria sair de uma igreja, queria ir para outra igreja, e ela tacava um terror dentro de casa, e ela não gostava de lavar a roupa dele, até a roupa dele ele tinha que lavar. Meu Deus do céu, eu falei assim, cara, mas como é que esse homem aguentou 10 anos ainda essa vida? Pelo amor de Deus. Porque uma mulher que não serve ao Senhor, assim como uma mulher pode trazer paz à sua casa, assim como uma mulher pode trazer autoconfiança para o seu marido sair e enfrentar as lutas do dia a dia, assim como uma mulher pode ajudar a formar uma menina que vai se tornar uma excelente esposa, bem-sucedida profissionalmente, que vai agradar ao Senhor, ela pode fazer o efeito inverso, ela pode sugar as energias da casa, ela pode ser um péssimo referencial para a sua família e para a sua filha, principalmente, porque a sua filha, por ser mulher, vai estar olhando muito para o comportamento dela. Mas o texto bíblico vai dizer que Maria era uma mulher pura, vai dizer que Maria era uma serva do Senhor. Maria também é uma mulher que acompanha o seu filho, não só até a cruz,
mas até depois da cruz, quando eles estão no cenáculo esperando a descida do Espírito Santo, o texto bíblico vai dizer que Maria está ali também. Maria era uma mulher comprometida com a sua família. Maria era uma mulher que estava ali com o seu filho, ainda que aquilo fosse levá-lo até uma cruz. A missão do seu filho não era um homem qualquer, não era uma pessoa qualquer, e ela acompanha seu filho até a cruz, e depois ela vai até o cenáculo esperar a descida do Espírito Santo. Maria era uma mulher que inspira. Aliás, a mulher parece que tem essa virtude já dentro dela, né? De ser a última a abandonar, de ser aquela de acompanhar o filho até o último momento. Se você for na porta de qualquer presídio em dia de visita, você vai ver muito mais mães do que esposas visitando. Você vai ver muito mais mães do que filhos e filhas visitando. Se você for em casa de dependente químico em dia de visita, você vai ver que a grande massa de visitantes são as mães. Isso é bom, isso é bonito, isso parece ser uma virtude da mulher, mas ser uma serva do Senhor, pertencer a Ele, vai além disso. Transborda para ser uma influência na vida do seu filho, transborda para ser um referencial, trazer paz, promover a paz, ser um equilíbrio dentro da sua casa. Maria era essa mulher. Ela acompanha o seu filho. Ela acompanha o seu filho. Aliás, a história nos fala de uma outra mulher que eu gostaria de lembrar também, que foi um referencial para o seu lar, Susana Wesley, mãe de John Wesley, principalmente John Wesley, o mais famoso. Susana Wesley nunca pregou. Susana Wesley não tem nada escrito. Não foi pastora, não fundou a igreja metodista, mas ela influenciou a sua família, Carlos Wesley, John Wesley, seu pai. Ela foi uma mulher que influenciou tremendamente a sua família. A mulher tem um papel importantíssimo dentro do seu lar. O homem tem um papel importantíssimo dentro do seu lar. Mas algumas famílias vão além do marido e da mulher, tem também filhos e tem também irmãos. A Bíblia vai dizer, abra comigo aí em Mateus capítulo 13, versos 55 e 56. Ou melhor, isso, nós já lemos esse verso, mas vamos ler novamente. Mateus 13, versos 55 e 56. Diz assim: E não é este o filho do carpinteiro, e não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas, e não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? Jesus tinha irmãos. E lá em João, capítulo 7, verso 5, diz assim a palavra do Senhor, João capítulo 7, verso 5. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Jesus tinha irmãos e irmãs. E o texto bíblico vai dizer que seus irmãos no início não criam em Jesus. Não é uma casa perfeita. É uma casa com um probleminha ali no meio dela. Seus irmãos não criam em Jesus. Mas se você continuar lendo a Bíblia e chegar até Tiago, você vai encontrar a epístola de Tiago. E Tiago é irmão de Jesus. E o primeiro verso dessa epístola, Tiago começa dizendo que ele é servo de Deus e de Jesus Cristo. Essa família é uma família com irmãos. Sabe que irmão tem problema mesmo, irmão briga mesmo, irmão tem, lá em casa a briga era assim, constante. Eu não sei como é que minha mãe aguentava 3 filhos. Eu lembro do pastor André quando contava que ele brigava com o Alexandre, eu lembro disso. A mãe dele botava eles dois, um de cara assim, colado no outro, de carinha assim, ó, olhando para a cara um do outro. Até que ela achasse que estava bom para eles. Então ficava um de carinha olhando para a cara. Na casa voava chinelo, vassoura, o que tinha na mão, voava para tentar ajustar as contas. Mas família onde tem filhos, muitas vezes há desavenças. Temos essas desavenças. Mas quando Jesus é o Senhor dessa casa, essas desavenças vão sendo tratadas. Esses casos vão sendo resolvidos. Nós não permitimos que eles virem uma mágoa que vão ser arrastadas para a história da família. Essa família vai carregar essa mágoa. Você vê a história de Jacó. Jacó era um homem enganador, era um homem que teve um problema sério com seu irmão Esaú. Esaú promete matá-lo, e ele tem aquele momento do Val do Jaboque, onde o seu nome é mudado de Jacó para Israel. E a primeira coisa que acontece com Jacó, após aquele momento, onde ele agora se chama Israel, é que ele se reconcilia com seu irmão. Eles choram abraçados, e é uma reconciliação entre irmãos. Eu gostaria que você pensasse essa manhã, encerrando, sobre a vida dessa família, família de Jesus, José,
Maria, seus irmãos e as qualidades e virtudes que a Bíblia nos apresenta, para que nós possamos ser um referencial no nosso lar, para que a nossa família seja sinônimo de bênção e esse mundo possa olhar para a nossa família e possa ver Jesus nela. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, eu vou orar com o irmão. Ó Deus, em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor por esse momento, por esse mês onde nós falamos, onde muitas atividades foram feitas relacionadas à família, com o intuito, ó Deus, de glorificar o Teu nome e de edificar as famílias de nossa igreja. Por isso pedimos, ó Deus, que ao final dele, de fato, ó Deus, nossas famílias tenham sido impactadas com a Tua palavra e com a mensagem que foi proferida durante todo esse mês, ó Pai. Que o nosso lar, que a nossa família, não importa se com 2, com 1 ou com muitos, ela possa glorificar o Seu nome, ó Pai. Ela seja uma família no modelo bíblico que agrade ao Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, ó Pai.